O condomínio edilício é disposto nos artigos 1331 até o 1358 do novo Código Civil. Esses artigos também se aplicam a condomínios que se assemelham ao condomínio edilício. Por exemplo, loteamentos fechados, multipropriedade imobiliária e os clubes de campo. A estrutura interna do condomínio edilício é prevista no artigo 1331, em que possui duas modalidades de partes. Partes que são propriedades exclusivas, ou seja, áreas autônomas, como o caso dos apartamentos e escritórios, e esses podem ser alienados e agravados livremente por seus proprietários. E as partes que são propriedades comuns dos condôminos, ou seja, áreas como o solo, a estrutura do prédio, o telhado, entre outros. Segundo o artigo 1323 do Código Civil, a instituição do condomínio edilício pode ser feita por ato entre vivos ou testamento, registrado pelo cartório de registro de imóveis. Tal instituição deve constar os seguintes requisitos: a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, com a parte comum, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade e o fim a que essas unidades se destinam. Com base no artigo 1333 do Código Civil, a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais, tornando-se desde logo obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. A convenção do condomínio pode ser feita por escritura pública ou por instrumento particular, com base no princípio da operabilidade, no sentido de simplicidade. Agora vamos tratar sobre os direitos e deveres dos condôminos. Enuncia o artigo 1335 do Código Civil, que são direitos dos condôminos: usar, fruir e livremente dispor das suas unidades, faculdades que decorrem automaticamente do exercício da propriedade. Usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite com suas obrigações condominiais. Já com base no artigo 1336, também do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Dever de não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, dever de não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas, o que visa manter a harmonia estética do condomínio. Dever de dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores. O artigo 1336, no seu parágrafo 1º, destaca a penalidade ao condômino que não pagar a contribuição. Este ficará sujeito aos juros moratórios convencionados. E aqueles que descumprirem com os deveres expostos no artigo 1336 do Código Civil, poderá, com deliberação de 3/4 dos condôminos, ser constrangido a pagar multa de até o quíntuplo do valor atribuído à cota condominial. O possuidor ou condômino que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade pela convivência com os demais condôminos, poderá ser obrigado a pagar multa correspondente até 10 vezes o valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais. Determinadas multas só podem ser instituídas após a prévia comunicação ao infrator, assinalando-lhe um prazo para justificar a sua conduta, exercendo o direito de defesa. Determina o artigo 1339 do Código Civil que os direitos de cada condômino às partes comuns são inseparáveis de sua propriedade exclusiva. Dessa forma, é proibido alienar os bens em separado, ou seja, alienar o uso das partes exclusivas sem alienar das partes comuns. Todavia, é permitido ao condômino alienar parte acessória de sua unidade imobiliária a outro condômino. O artigo 1346 do Código Civil relata que é obrigatório o seguro de toda edificação contra o risco de incêndio ou destruição, seja ela total ou parcial. O síndico tem como obrigação convocar as assembleias dos condomínios, representar o condomínio, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns, elaborar o orçamento da receita e da despesa, cobrar dos condôminos as suas contribuições,
prestar contas à Assembleia e realizar o seguro da edificação. Caso esse síndico não venha a convocar a Assembleia Geral Ordinária, 1/4 dos condôminos poderá fazê-la. A Assembleia Extraordinária é realizada para tratar de temas relevantes ou urgentes e pode ser convocada pelo síndico, como já dito, ou por 1/4 dos condôminos. Trazendo um caso hipotético sobre tudo isso que a gente falou, vamos ter uma suposição em que um dos condôminos é músico e durante toda a madrugada ele utiliza de seus aparelhos musicais em alto volume, atrapalhando todos os demais moradores. E esses moradores já reclamaram diversas vezes, inclusive a própria síndica já o alertou sobre esses problemas. Além disso, esse morador é grosseiro com os vizinhos, joga lixo pela janela do seu apartamento, poluindo a área comum do edifício. Ele também usa o espaço da garagem, que é destinado a veículos, como local para entulho. Então, trazendo toda essa situação, nós vamos analisar o que poderia ser sancionado esse morador. Com base no artigo 1336 do Código Civil, o mesmo prevê os deveres dos condôminos e as penalidades impostas pela lei. Dessa forma, em seu inciso 6º, o condômino tem o dever de dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação. Então, em primeiro lugar, esse condômino infrator está agindo contra o previsto na lei, visto que utiliza da garagem para fins de depósito de objeto. Isso é o uso indevido daquele espaço. Além disso, prevê ainda o artigo 4º para não utilizar seu espaço de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Diante disso, esse morador utiliza do condomínio para prejudicar o sossego da vizinhança, praticando poluição sonora, e ainda polui o local utilizando, em comunidade do condomínio, jogando lixo em local proibido. Em regra, a punibilidade expressa no artigo 1336, no seu parágrafo 2º, preconiza que 2/3 dos condôminos restantes podem deliberar a imposição de multa no montante de até 5 vezes o valor da cota condominial para o condômino que pratica tais atos que nós trouxemos pelo exemplo. Porém, no referido caso, ele reiterou seu comportamento antissocial, após inúmeras tentativas de conciliação entre os moradores e entre a própria síndica do prédio. Mas ele continua a gerar incompatibilidade de convivência. Dessa forma, ele pode ser constrangido a pagar multa correspondente até 10 vezes o valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, visto que já houve a prévia comunicação com o infrator, de nada melhorou. E para finalizar, visto a expulsão desse morador viola preceitos máximos de ordem pública, sendo a única alternativa as 2 sanções pecuniárias previstas aí no artigo 1337.